Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre os benzimidazóis. Quem são esses fármacos? Com certeza, vocês já devem ter escutado falar em algum momento em albendazol, mebendazol. E fazendo parte também desse grupo, nós temos aí o tiabendazol. Esses fármacos, eles são utilizados para tratar infestações ocasionadas por nematóides, cisticercose e equinococose, que é, no caso aí, a hidatidose. Esses fármacos também são contraindicados na gestação, pessoal. Na verdade, vários antiomíticos devem ser evitados aí durante a gestação. Porém, em programas de prevenção ou tratamento em massa, certos fármacos, por exemplo, como o mebendazol e o albendazol, eles podem aí ser usados no segundo e terceiro trimestre. Então, vamos falar agora a respeito do mecanismo de ação desses fármacos. Então, voltando, quais fármacos? Albendazol, mebendazol e tiabendazol. Então, primariamente aí, esses fármacos, eles inibem a polimerização de tubulina quando eles se ligam aí à proteína beta-tubulina. Então, alguns estudos mostram, né, que esses fármacos eles são seletivos para as isoformas aí de beta-tubulina dos nematódios. E, sendo assim, isso diminui a toxicidade para o hospedeiro. Com a inibição da polimerização da tubulina, pessoal, isso impede aí a motilidade e também a replicação do DNA de nematódios. Isso faz com que a gente tenha alterações degenerativas nas células tegumentares e também intestinais desses eumintos. E, por fim, tudo isso resultaria aí na imobilização e até mesmo na morte do verme. Um outro mecanismo de ação que a gente coloca aí como ação secundária desses fármacos seria aí a inibição da captação de glicose, e essa inibição da captação de glicose estaria associada a uma depleção, ou seja, diminuição da quantidade de glicogênio, o que diminuiria, né, o acesso aí do parasita a reservas, né, ao ATP, que a gente sabe aí que é essencial para a sobrevida e também para a reprodução dos parasitos. Então, resumindo, eles se ligam à beta-tubulina, eles impedem a formação de microtúbulos e também reduzem a entrada de glicose. Então, nós temos aí o albendazol sendo eficiente, né, tratando aí ascaridíase, enterobíase, tricocefalíase, ancilostomíase e cisticercose. Um ponto importante para a gente colocar também aqui a respeito da farmacocinética do albendazol é que a absorção do albendazol ela é aumentada quando a gente tem aí o indivíduo fazendo uma alimentação rica em gordura. Isso promove, isso facilita, melhora a absorção do albendazol. Ele se distribui amplamente, pessoal, e também sofre uma extensa metabolização, ou seja, biotransformação através do metabolismo de primeira passagem. E os seus metabólitos, eles são excretados aí na urina. O mebendazol é utilizado também para tratar ascaridíase, enterobíase, ancilostomose, teníase e tricocefalíase. No caso dos efeitos adversos aí do mebendazol, o indivíduo pode ter dor abdominal e diarreia, apesar aí do mebendazol e o albendazol ser extremamente seguros, toleráveis, os indivíduos podem aí apresentar cefaleias e náuseas decorrente do uso desses fármacos. O tiabendazol tem mostrado eficiente aí contra infecções promovidas por estrongiloides, ascaridíase, ancilostomíase, enterobíase, tricocefalíase, lavamigras visceral e cutânea. O tiabendazol ele provoca náuseas significativas, o indivíduo também pode apresentar vômitos e anorexias em doses terapêuticas
e por isso ele é raramente aí utilizado, tá? A gente utiliza mais aí o mebendazol e o albendazol. Próximo fármaco é o palmoato de pirantel. O palmoato de pirantel, pessoal, ele é eficaz aí no tratamento de infecções causadas por ascaris lumbricoides, enteróbios vermiculares, necato americanos, ancilostoma duodenale. O palmoato de pirantel ele é pouco absorvido aí por via oral e ele exerce seus efeitos no trato intestinal. Em relação ao palmoato de pirantel, ele atua, né, em relação ao seu mecanismo de ação, ele atua aí como um fármaco despolarizante, ou seja, um fármaco bloqueador neuromuscular, causando aí a liberação de acetilcolina e também inibindo aí a ação da colinesterase, o que resulta aí na paralisia dos vermes. Então, pessoal, pelo excesso de despolarização, isso resulta aí no bloqueio neuromuscular. E dessa forma, o verme paralisado, ele se solta aí de sua fixação no trato intestinal e é expelido. Então, resumindo, a gente pode dizer que o seu mecanismo de ação, ele acarreta aí um bloqueio neuromuscular induzido aí pela persistente ativação nicotínica, claro, aí pela ação da acetilcolina nos receptores nicotínicos do verme, o que resulta aí na paralisia do euminto. Em relação aí aos efeitos adversos do palmoato, ele é praticamente aí destituído de efeitos colaterais nas doses recomendadas, né? Ele é bastante tolerado, porém, indivíduos podem apresentar aí cefaleia, tontura, né? Essa tontura normalmente é passageira, distúrbios gastrointestinais leves. E como ainda não se sabe, não há tantos estudos sobre a sua ação teratogênica, seu uso aí é contraindicado em gestantes. Os indivíduos que utilizam também podem apresentar aí náuseas, êmese e diarreia. O tetramizol e o levamisol são fármacos aí utilizados contra infecções ocasionadas por ascaris lumbricoides, e o mecanismo de ação desses fármacos se baseia na inibição seletiva da atividade enzimática no músculo do verme. Então, eles observaram que esses fármacos eles impedem a conversão lá no metabolismo do fumarato em succinato. E eles observaram que esse impedimento de conversão do fumarato em succinato resulta e causa a paralisia do euminto. E eles observaram também, pessoal, que esse efeito, esse bloqueio, ele é específico para nematóides. E isso por quê? Porque eles não observaram nenhuma alteração no metabolismo dos carboidratos dos mamíferos ao utilizar esses fármacos. Como efeito adversos, os indivíduos que utilizam podem apresentar anorexia, náuseas, cefaleias e também vômitos. Bom, o próximo fármaco é a dietilcarbamazina, ou também abreviada aí como DEC. A dietilcarbamazina, pessoal, ela é derivado aí da piperazina e normalmente é um fármaco aí de escolha para tratamento de certas filarias, incluindo aí a filaríase linfática. Pode ser utilizado também para tratamento de oncocercose, porém, o seu uso no tratamento da oncocercose, ele foi aí suplantado, substituído em grande parte aí pela ivermectina. Isso por causa da tolerabilidade e também da facilidade de administração da ivermectina. Entretanto, né, ao contrário aí da ivermectina, a dietilcarbamazina, ela mata filárias adultas. Então, sendo assim, ela é um agente curativo, né? Nesse sentido, ela teria um ponto positivo aí em relação ao fato de que a ivermectina ela não consegue, né, eliminar aí as filárias, né, adultas.
O mecanismo de ação da dietilcarbamazina, ele é desconhecido, porém, existem aí algumas hipóteses de como que esse mecanismo de ação aí poderia se dar, dos quais aí a gente inclui a ativação do sistema imune do hospedeiro, seria um possível mecanismo de ação desse fármaco. Um outro mecanismo de ação que eles acreditam ser que faz parte aí da dietilcarbamazina seria a inibição da polimerização dos microtúbulos, que a gente já observou que quando o fármaco é capaz de inibir a polimerização dos microtúbulos, isso dificulta a mobilização do verme. E também um outro mecanismo de ação seria aí a inibição do metabolismo do ácido araquidônico. Em doses baixas, esse fármaco ele é bem tolerado. Porém, os indivíduos podem apresentar tontura, sonolência, astenia, cefaleia, anorexia, náuseas e vômitos. Reações de hipersensibilidade secundária à morte dos vermes também podem ser observadas e elas são traduzidas aí por febre, erupção pruriginosa, infartamento ganglionar doloroso e, além disso, né, o indivíduo pode apresentar edema e também dores musculares. E essa reação de hipersensibilidade, ela pode, então, aí, ser amenizada com o uso da prednisona, que é um corticoide que vai diminuir aí a atividade do sistema imunológico no sentido dessa superativação que resultou aí nas reações de hipersensibilidade. Piperazina. A piperazina, raramente usada, mas quando muito usada, ela era utilizada para tratar infecções causadas por ascaris lumbricoides e enteróbios vermiculares. O mecanismo de ação da piperazina se baseia aí nos receptores de GABA, ela é um agonista aí de GABA e, consequentemente, a gente já sabe, né, que quando há um estímulo dos receptores de GABA, nós temos aí o influxo de íons de cloreto, certo? Isso resulta aí no bloqueio neuromuscular e, consequentemente, aí na paralisia dos vermes, que são expelidos vivos aí pelos movimentos peristálticos intestinais normais. Quando usada, ela normalmente aí era administrada com um laxante para facilitar a expulsão do verme. Em relação aos efeitos adversos, os indivíduos apresentavam distúrbios gastrointestinais e também reações de hipersensibilidade. Então, agora vamos falar dos fármacos usados contra os cistoides. A gente já falou bem aí do albendazol, então vamos falar agora da nicosamida.